Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito de alguns fatos históricos envolvendo o desenvolvimento da matemática no século XX. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita, faz isso agora que você já não esquece, comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que tenha curiosidade a respeito da parte histórica da matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo é falar dos avanços da matemática no século XX. E aqui eu quero fazer uma ligeira observação. Eu não vou entrar diretamente nos conceitos que surgiram, de que forma eles surgem, até porque muitos dos conceitos são bastante amplos e demandaria muito tempo para serem devidamente explicados. O objetivo desse vídeo é só falar, exatamente considerando o desenvolvimento histórico da matemática, o que pode ser atribuído ao século XX. E, portanto, vai ser uma conversa bastante breve nesse sentido. Veja, historicamente, quando estamos considerando a história da matemática enquanto ciência, ela costuma se encerrar, na grande maioria dos livros, no momento em que acontece a consolidação do cálculo no século XIX, a partir dos trabalhos de Riemann. Ali se encerra a história da matemática chamada tradicional. O que vem em seguida é muito mais para dizer como as coisas se desenvolveram, para que nós não percamos o fio da meada e estejamos antenados com os eventos que de fato acontecem até ontem, do ponto de vista histórico. Então este vídeo vem com essa expectativa, apenas pontuar os principais fatos, sem necessariamente entrar nos conceitos. Caso você tenha alguma dúvida, algum conceito ou ficou curioso, escreve nos comentários que aí nós podemos fazer outros vídeos para explorar esses conceitos especificamente. Então, sem mais delongas, vamos passar para a nossa rápida conversa. Veja, a primeira coisa que eu quero destacar é quais avanços aconteceram no século XX na matemática aplicada. A matemática aplicada seria a matemática que é voltada para uma aplicação na realidade, ou parte de um problema real. Nesse sentido, a matemática aplicada ela se desdobra na física moderna. E a física moderna, então, no século XX, vai se tornar um ramo da matemática, embora ela tenha surgido de maneira completamente distinta. A teoria da relatividade do Einstein se baseia em construções geométricas até então estranhas. E a mecânica quântica, como nós utilizamos hoje, surge a partir da teoria da probabilidade e da teoria de grupos, ou seja, ela surge a partir da probabilidade e da álgebra. Ainda, este ramo da matemática, que é a física acaba sendo englobado pela matemática, ele vai desaguar na astronomia e na cosmologia. E por fim, um outro campo de conhecimento que também acaba virando um ramo da matemática é a engenharia. A engenharia, no fundo, se torna um ramo da física, uma espécie de física aplicada. A física já é considerada o ramo da matemática e a engenharia, então, acaba se desdobrando em diversas áreas, incluindo engenharia de computação. E a matemática também vai aparecer no século XX em áreas comerciais. No tocante à computação, ela vai se tornar mais proeminente a partir dos trabalhos de Alan Turing. Alan Turing, na realidade, foi um matemático britânico, tem um filme muito interessante a respeito dele, chamado Jogo da Imitação. Eu vou deixar um link para o trailer desse filme na descrição desse vídeo. Se você tiver curiosidade, eu recomendo que assista, vale muito a pena, para você conhecer um pouco mais a respeito de Alan Turing. E, no fundo, Alan Turing é considerado o pai da computação moderna. Nas décadas de 50 e 60 do século XX, surgem as primeiras linguagens de programação, Fortran, Basic e COBOL. Aliás, a partir de Fortran surgem várias outras linguagens, como o C, o MATLAB, o Python e assim por diante. A analista de sistemas Grace Hopper é criadora do COBOL, e ela foi responsável pelo termo bug que nós utilizamos hoje. A origem do termo bug é por causa de uma traça que causou uma avaria em seu computador. Então ela falou que aconteceu um bug. Hoje a gente usa para quando o computador apresenta problemas.
Os computadores auxiliaram também na teoria dos fractais e causariam uma revolução na forma de representar imagens. Bem, tendo em vista os principais avanços que são destacados na matemática aplicada, nós podemos dar uma rápida olhada na matemática pura, ou seja, aquela matemática que é um pouco mais abstrata e se preocupa essencialmente em construir teorias a partir de objetos matemáticos abstratos. Embora os computadores sejam os objetos mais visíveis atrelados à matemática no século XX, os adeptos da matemática pura dizem que, na realidade, o campo que mais se expandiu foi a matemática pura. O século começou com uma espécie de tarefa para casa, quando David Hilbert listou 23 problemas sem solução no Congresso Internacional de Matemáticos de 1900. A teoria de Kurt Gödel introduz a ideia de sistema matemático axiomático incompleto. O exemplo máximo dessa teoria é a frase "esta afirmação não pode ser provada". Então vamos por parte. O que seria um sistema matemático axiomático incompleto? O que Gödel afirmava é que todo sistema matemático que parte de axiomas, em algum momento, ou você vai ter que acreditar que boa parte é verdade e outras você vai demonstrar. Não há como você criar um sistema puramente axiomático, acreditando que tudo é verdade. Mas também não há como você criar um sistema no qual você demonstre tudo. Ou seja, as ideias dos formalistas e dos intuicionistas, elas nunca estiveram corretas em sua completude. O que de fato acontece com a matemática é um meio termo. E o exemplo é: essa afirmação não pode ser provada, porque a frase é verdadeira. Só que você não consegue nem demonstrar essa frase, porque você não sabe de qual afirmação você está falando. Então, no fundo, você acaba levando em conta isso como um axioma, porque você tem a intuição de que é verdadeiro, mas você não consegue provar. Um outro acontecimento importante foi a teoria do contínuo inaugurada por George Cantor. Além disso, a análise funcional, a álgebra abstrata e a topologia também tiveram grandes avanços. E uma curiosidade a respeito da matemática neste período, ou seja, no século XX, é que vários trabalhos deste século, que interligam áreas de matemática, que vão desde a história da matemática à álgebra abstrata, são atribuídos a um certo Nicolas Bourbaki. O fato é que o Bourbaki em questão é o pseudônimo de um grupo de matemáticos franceses. E como muita gente acreditou que era uma pessoa, eles não só escreveram uma biografia falsa para o Bourbaki, como também celebraram o casamento de sua filha. A teoria dos números, evidentemente, ganhou o auxílio de computadores para identificar números perfeitos e números primos. Contudo, o mais importante fato da aritmética no século XX é a demonstração do chamado último teorema de Fermat. Então, só para explicitar do que se trata, nós sabemos o seguinte: que equações do tipo x2 mais y2 igual a z2 é o que nós chamamos de ternas pitagóricas. E elas têm solução, por exemplo, 3, 4, 5. Agora, se eu estou considerando a equação do tipo xn mais yn igual a zn, isso para n maior ou igual a 3, essa equação não tem soluções inteiras. É isso que é o último teorema de Fermat. E ele tem esse nome curioso de último teorema, porque na realidade o que o Fermat faz é o seguinte: ele fala que demonstrou esse teorema e diz a seguinte frase que é maravilhosa: eu achei uma prova bonita para esse resultado, eu sei que isso é verdade, mas não cabe aqui não, então eu não vou escrever. E pronto. Esse teorema ficou em aberto por mais de 300 anos. E, de fato, somente no século XX é que viria uma demonstração depois de muita matemática. Para finalizar essa conversa, eu não poderia deixar de falar um pouquinho a respeito da educação matemática no século XX. Porque, afinal de contas, as pessoas estudam matemática desde muitos anos, mas a forma de ensinar matemática não é pensada há muito tempo. Na realidade, a educação matemática só se torna área de conhecimento a partir de 1920, com a fundação do Conselho Nacional de Professores de Matemática nos Estados Unidos. A partir daí, você enxerga um grande esforço para compreender como uma pessoa aprende matemática, mas ainda, você tem um esforço para entender quais técnicas seriam mais adequadas para o ensino. E nesse sentido, destaca-se os trabalhos de George Polya, principalmente um livro muito bom chamado Arte de Resolver Problemas, datado de 1945. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo um link para este livro. Vale muito a pena ler e é bastante interessante porque ele discorre a respeito das formas pelas quais uma pessoa pensa matemática. Bem, era essa breve conversa que eu gostaria de ter com você hoje.
Eu espero realmente que tenha sido bastante proveitoso. Eu vou me despedir por aqui. Escreve nos comentários o que você achou do vídeo. Até a próxima!